Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, o capítulo 5, versículo a partir do 15. Marcos, capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem achou? Amém. Diz assim a palavra. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E eles partiu e começou a divulgar em Decápolis qual grande coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Poder sentar dando glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quero chamar a sua atenção nesta noite para junto nós podermos meditar nesta palavra que o Senhor tem ao nosso coração. Estamos em uma campanha onde o tema dela é cura e libertação. E dentro do texto em que nós lemos, eu quero trazer um subtema que não vai fugir do tema da campanha: um encontro que transforma. Eu quero que você medite um pouco nessa tradução para que você possa compreender melhor o assunto. A província de Gadara, nos tempos de Jesus, fazia parte da região de Decápolis, formada por 10 cidades de cultura predominantemente grego-romana. Era uma área marcada pela influência pagã, onde criavam porcos, algo impuro para os judeus, e onde grande parte da população vivia distante das tradições de Israel. Nesse contexto espiritual sombrio, Jesus chega para manifestar o poder libertador do reino de Deus. Assim como Gadara estava mergulhada em trevas, também os gadarenos viviam em completa escravidão espiritual. E é sobre sua vida que refletiremos nesta noite. E o primeiro tópico que eu quero destacar aqui com a igreja é a vida do gadareno. Os irmãos entendam que, se você ler Marcos, no capítulo 5, o versículo 1 até o 20, a Bíblia está narrando uma história que apresenta o homem endemoniado com uma legião sobre ele, pela qual ele não conhecia a lei de Deus. E o texto mostra que Jesus atravessa o mar para chegar até neste lugar, porque era do interesse do Senhor Jesus curá-lo e libertá-lo, porque este homem estava com essas situações agregadas sobre a sua vida. Ele estava precisando de cura e libertação. O endemoniado gadareno é um retrato vivido do que o pecador e as forças espirituais, vou repetir, o endemoniado gadareno é um relato
vivido que o pecador e as forças espirituais malignas podem fazer na vida de uma pessoa. Ao observarmos suas condições, podemos destacar 3 aspectos que revelam a gravidade de sua situação. E o primeiro aspecto, ele vivia afastado da sociedade. Morava entre os sepulcros, isolado, sem paz. Marcos capítulo 5, versículo 2 ao 3. Observe, ele vivia tão somente afastado, mesmo que ele não era do território de Israel, mas dentro de uma província acompanhada aproximadamente por 10 cidades. Mesmo assim, este homem não parava em casa, porque a legião de demônio que estava possuindo o seu corpo o dominava. Aproximadamente 2.000 demônios estavam dentro de um corpo só. Não deixava aquele homem fazer o que queria. Ele estava tão somente possuído e dominado por uma legião de demônios. Então, os demônios não queriam que ele fosse uma pessoa social, uma pessoa que tivesse amizade. Os demônios queriam que ele ficasse isolado. E a casa que os demônios escolheu para que aquele homem pudesse viver era o sepulcro, no cemitério. Ele não entrava na casa dos seus familiares. A Bíblia mostra que ele tinha família, mas ele não ficava lá, não conseguia. Ele vivia andando errante perante aquela sociedade que temia encontrá-lo. O povo não queria encontrar ele pelo caminho, com medo que, de algum modo, os demônios que estavam sobre aquele homem pudessem fazer alguma maldade perante a sociedade. E era por conta desse fato que ele vivia isolado e sem ter paz. Uma pessoa que está vivendo sem paz no coração, na alma e no espírito. Isso não se chama viver. Eu não sei nem que eu posso dizer que é uma sobrevivência, porque ele era grandes aflições dentro da sua própria alma. Os demônios não estavam manipulando através de setas malignas. Os demônios não estavam manipulando tão somente através de opressão. O texto mostra que era possessão. Eu tive analisando no mínimo as 3 formas que o demônio trabalha. E ele trabalha, na primeira hipótese, ele trabalha na infestação. É quando ele coloca um ambiente todinho contra a pessoa. Da segunda forma, ele trabalha com opressão. É quando ele usa familiares ou de algum modo que ele tenta oprimir aquela pessoa, até mesmo através da mente. Porém, a terceira fase é a fase mais pior que existe quando o demônio trabalha na uma vida, que é a possessão. A infestação ainda é fora, a opressão também é fora, mas a possessão é dentro. Ele entra no indivíduo, passa a morar. Se a Bíblia diz que o corpo do crente é templo e morada do Espírito Santo, esse corpo aqui, por não conhecer a Jesus, era o templo de demônio. O demônio habitava dentro dele, e ele fazia coisas pelas quais que o povo ficava pasmado e admirado. Como uma pessoa poderia fazer tamanho assim? Tinha uma convivência tão mal, tão maligna. Assim era este homem. Então Jesus resolveu passar pelas terras para curá-lo e libertá-lo, porque Jesus estava querendo trazer paz para aquele homem, coisa que ele não conhecia e não tinha. O segundo tópico, ou aliás, o segundo ponto do primeiro tópico que eu quero compartilhar com a igreja é: ele era dominado pelo inimigo. Observe, irmão, os demônios moravam dentro dele. Então ele era tão dominado que a sua mentalidade não era uma mentalidade humana. A possessão dominou tudo. Já viu o ser humano estar sã e querer morar em cemitério? Querer morar em sepulcro? Não tem condições. E ele estava nessa situação. Ele era dominado pelo inimigo. E essa dominação fazia com que este homem ficasse tão oprimido, tão rejeitado. Ninguém podia prendê-lo, nem controlá-lo. Tamanha força maligna sobre a sua vida. Marcos capítulo 5, versículo 3 ao 4.
mostra que ele era dominado, a força dele era uma força incomum. Então, todo mundo via, todo notava que não era uma força natural, não era uma força de um homem comum, era algo sobrenatural. Se tentasse prendê-lo, ele soltava de imediato. Os demônios que estavam sobre ele tinham uma força sobrenatural. Ninguém conseguia prender, amarrar, nem tampouco levar ele para onde ele queria, porque tinha uma legião sobre a vida daquele homem. E o terceiro ponto, ele era atormentado em sua alma, gritava dia e noite e se feria com pedras. Gritava dia e noite e só vivia se cortando. Não tem esse negócio de do nada alguém querer se cortar? É uma ação maligna isso aí. Não. Cortar pulso, tentar tirar a própria vida, jamais isso é do ser humano. E não tem nada a ver com ação divina. Isso é totalmente maligno. Não tem gente que não pode levantar os braços que você vê? Só corte. Alguém tenta colocar uma forca para se suicidar, fica marca de corte pelos pulsos. Não, foi só uma vontade de fazer isso. Essa vontade não é natural. É uma ação maligna de alguém que está possuído. Ele achou uma brecha aí, entrou. Porque o Satanás sabe, se alguém tirar a própria vida, o destino é o inferno. Não tem céu para quem tira a própria vida. Não existe. Ele tirou a vida, mas já era tão bonzinho, acho que está no céu. Tá não. Tá não, porque quem fez ele tirar a vida foi Satanás. Foi uma pressão maligna. E por que o Satanás quer usar as pessoas para tirar a própria vida? É para mostrar para Deus que aquela pessoa não encontrou solução em Deus. E a única solução que existia era tirar a própria vida para dar o baixo no seu sofrimento, pensando ele ou ela que deu um baixo no seu sofrimento, e na realidade apenas começou. Porque essa vida aqui é passageira, mas a quem se suicidou e partiu para o outro lado, lá é a vida eterna, em sofrimento para sempre no inferno. Não ficou livre de sofrimento coisa nenhuma, apenas adiantou os passos para entrar no sofrimento real, que é a outra vida. A vida sem Deus no outro lado é realmente o sofrimento real. Alguém pode brincar, vir para a igreja, sair, pensar que é bobagem, pensar que é besteira, mas só vai saber de verdade se partir lá para o outro lado sem Jesus. Coisa que eu não desejo para a sua vida, porque é bom que alguém entenda que só quem salva é a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! A alma era atormentada. Você pelo menos tem uma noção que é uma alma atormentada? Porque pelo que eu entendo, a alma é o centro das emoções. A tua atitude não é pelo corpo, a tua atitude é pela alma. É o centro das emoções. Com as nossas emoções, no centro das nossas emoções, nós fica feliz, a alma. Nós se entristece, a alma. Nosso pensamento, a alma. Tudo esse movimento é a alma. Então, se a alma estava oprimida, estava possuída, o maligno estava dentro, os demônios estavam lá, então ele não tinha vida. Era um ser humano que quem olhasse para ele duvidava, é gente mesmo, é? Porque só via o corpo como gente. Mas Jesus procura pessoas assim. Era rejeitado pela sociedade, rejeitado dentro de 10 cidades em Decápolis. A sociedade não queria proximidade com esse homem. E o texto mostra que até prenderam ele, mas ele quebrava cadeias, ele quebrava corrente, ele quebrava qualquer coisa que amarrasse, e se colocasse ele atrás da grade, ele conseguia despedaçar e sair. Não podia prender aquele homem agora. Quando fosse olhar na cela, ele não estava mais. Ele tinha conseguido se soltar sozinho. Era uma força maligna. E detalhe, ninguém
vence uma força maligna sem Jesus. O único poder que está acima de uma ação maligna é o poder de Deus. Então, se dizia que prendia ele, então tinha soldado. Prendia, mas não adiantava. Ele se soltava. Eu não sei nesta noite se entrou alguém aqui e está com a alma perturbada, aflita, sem paz. A pior coisa é a pessoa sem paz. Porque onde tem Jesus tem? Aonde tem Jesus tem? Pois é. O que eu não entendo é o crente sem paz. Porque onde tem Jesus tem paz. A paz está lá. Ele disse assim: eis que eu vos dou a paz, e não a dou como dá o mundo. Porque a paz do mundo é dependente da circunstância. Mas a paz do Senhor, mesmo que o mundo tiver como vendaval em volta de você, a paz permanece lá. Porque ela é a paz real e verdadeira. É a paz de Cristo. Ela está dentro do crente. Não é passageira. Segundo tópico: a cura e a libertação do gadareno. Eu mostrei para você a sua. Eu mostrei para você a sua. Eu mostrei para você a vida dele sem Cristo. Agora eu quero mostrar a vida dele quando Cristo chega até ele. A chegada de Jesus em Gadara muda totalmente a cena. Onde havia trevas, a luz brilhou. Onde havia tormento, o libertador se revelou. Para compreendermos a grandeza desse milagre, vejamos 3 atitudes de Jesus diante da situação. A primeira atitude do mestre: Jesus foi até onde ninguém queria ir. Isso é Marcos capítulo 5, versículo 1. Ele atravessava o mar para libertar uma vida. Jesus enfrentou o mar para libertar uma vida. Não tem aquela epígrafe na Bíblia, a tempestade? É nessa situação aí que Jesus leva os discípulos em direção a Gadara. E a tempestade se levanta para impedir. A tempestade se levanta para que Jesus não chegue lá. Por quê? E segundo os estudiosos, diz que aquela tempestade era incomum. Por isso que os discípulos não soube lidar com ela. Porque foi o Satanás que moveu a natureza. Debaixo de uma permissão divina, ele consegue mover vento, consegue mexer com água. E ele moveu o vento, moveu as águas para que Jesus não chegasse até Gadara. É por isso que todo aquele que trabalha com libertação deve vigiar muito. Porque quem trabalha com libertação está trabalhando diretamente contra Satanás cara a cara. E o diabo não quer que você venha salvar a vida nem libertar ela. Então quando você prega que uma vida é salva e liberta, fique ciente que a tempestade vai se levantar contra você e você precisa vigiar. Porque Satanás não quer que você trabalhe com libertação. É por isso que muitas das vezes ele inventa fuxico, mentira, para que aquele que trabalha com libertação desistir, parar, baixar a cabeça, para não fazer esse tipo de ação e de obra. Porque Deus usa essa pessoa para desfazer as obras do diabo. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus vai até onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer chegar, Jesus vai. Será que tem alguém nesta noite compreendendo isso? Onde alguém olha e rejeita, ali eu não vou. Ali não dá para mim. Para esse não tem jeito mais. Jesus foi até ele.
Aleluia. Segundo ponto, Jesus confronta e expulsa as trevas. O poder do inimigo não resiste à autoridade de Cristo. É interessante porque em Marcos capítulo 5, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que quando Jesus passou pelaquela maré tão forte, aquele vendaval tão forte, Jesus pisou em Gadara. E quando ele põe a ponta do pé em Gadara, diz a Bíblia que não precisou dele procurar onde estava essa legião. Ele não precisou de procurar onde estava esse homem. O próprio Satanás, os demônios que estavam naquele homem, veio até Jesus. Ele notou. Porque, irmão, entenda uma coisa. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. A gente não vê. Ele é invisível, mas ele é real. Quando Jesus foi se aproximando, o inimigo viu que não derribou o barco dele com os discípulos lá no mar. E notou que ele pisou na terra que ele estava dominando. Era uma província com 10 cidades. E quem estava dominando essa legião estava dominando 10 cidades. Ninguém conseguia fazer nada ali. Era ele que dominava tudo. Mas chegou um maior que ele, botou a planta do pé no terreno e ele veio ao encontro. E quando ele chegou ao encontro, que olhou, era o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então, perante o Senhor, a força do inimigo acaba. Perante o Senhor, o Satanás não tem poder. Perante o Senhor, o inimigo desiste. Perante o Senhor, o inimigo se rende. E ele caiu de joelho na presença do Senhor e o adorou. Até os demônios conseguem adorar a Jesus. Adorou. Será que o Deus que nós servimos, será que ele é forte? Caiu de joelho. E sabe qual foi a fala? O que foi que tu viesse fazer aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Tu viesse nos atormentar antes do tempo? Preste atenção. O inimigo, o homem gadareno estava sendo atormentado por uma legião que é aproximadamente 2.000 demônios. Mas quando ele vê Jesus, ele diz: viesse nos atormentar antes do tempo? Quem é o atormentador dos demônios? Jesus. E ele reconheceu de imediato. Viesse fazer o que é aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que ele conheceu de imediato? Porque eles são anjos caídos, expulsos do céu, após se rebeliar contra Deus, porque caiu na mentira do diabo. Já que ele caiu, perdeu a personalidade de anjo e adquiriu uma de demônio, então ele sabe, quem está na frente dele é o Deus encarnado. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Estava na frente, então ele desiste e olha e pergunta: viesse nos atormentar antes do tempo? Porque diz a Bíblia que Jesus dizia: sai dele, espírito imundo. Aleluia. Eu vim nesta noite dizer que na autoridade do nome de Jesus, Deus te deu autoridade suficiente para que o bicho ruim, quando se levantar contra você, você possa estender as suas mãos e repreender esse mal. Oh meu Deus do céu, todo crente tem essa autoridade, irmão. A gente não está falando de luz do Espírito Santo, nós estamos falando de autoridade. E essa autoridade Jesus repassou para a sua igreja. Você tem, eu tenho, nós temos. É autoridade contra o diabo, é autoridade contra o inimigo. Está se irandando contra o teu lar? Repreenda. Está se irandando contra a sua família? Repreenda. Está se irandando contra alguém dos seus filhos, suas filhas? Repreenda. Use a autoridade que Deus te deu. Te deu. Você já tem. Agora o nível de autoridade vai crescer dependendo de você. E quanto mais busca, mais é cheio. E quanto mais busca, mais pode. E quanto mais busca, mais tem. Você tem que entender isso. Jesus já decretou essa autoridade para a sua igreja. Aleluia. Jesus já deu essa autoridade para a igreja. E tem crente que tem medo de macumba, tem medo que alguém bata macumba, bata foto, faça bruxaria. Tem crente que tem medo que alguém pega o nome dele, põe dentro do boneco, coloque agulha. Meu Deus do céu, é porque não entendeu ainda a autoridade que tem sobre a vida dela. Não entendeu ainda a autoridade que tem sobre a vida dele. Você tem uma autoridade maior. Diz a Bíblia que o que está com você, o que está comigo, quem está com você, quem está comigo é o Espírito Santo. Porque você é templo morado do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz: aquele que está em mim, aquele que está em você é maior do que o que estão com eles aí fora. E quem é que estão com eles aí fora? Diz a Bíblia que é demônio, mas quem está em você é o Espírito Santo. Ele é maior.
Ele é maior. Vou deixar Jesus a vida adorar nesta noite. Ele é maior. Jesus de Nazaré é maior. Ele está em mim, está em você. Já deu essa autoridade, já te encheu, já me encheu. E nesta noite Ele estará aqui, aleluia, recebendo a minha, a tua adoração. Enquanto você está aí adorando ao Senhor, escutando a sua palavra com credibilidade, recebendo no coração, Ele está trabalhando a seu favor e a favor da sua casa. Porque aonde Ele chega, não tem lugar para as trevas. Ele é a luz. E quando a luz chega, a treva vai embora. Não consegue ficar de pé na presença de Deus. Não precisou de Jesus colocar a mão na cabeça dele. Caído, prostrado. E Jesus disse: sai dele. Aleluia. Se você não conhece uma ação demoníaca na vida de alguém, é bom você pedir discernimento a Deus. Você sabia que tem gente que pode conversar até com pessoas que está sendo usada por demônio, mas a pessoa não consegue ter o discernimento? A pessoa está possessa, conversando contigo e tu não nota. Você sabia que tem essa possibilidade? Conversando contigo assim, face a face, olhando para tu. Aí tu olha porque tu não tem a visão espiritual, tu vê apenas a cascata do ser humano. Aí tu não compreende que quem está falando contigo é Satanás. Mas a Bíblia diz que Deus deu discernimento espiritual para todos os crentes espiritual. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quem está na carne não consegue ter o discernimento, mas quem está no Espírito consegue ter o discernimento. Então quem está no Espírito jamais vai ser enganado por demônio. Você percebe na hora. E não vai pensar que todas as vezes que ele vai falar, ele muda de voz. Tem que fazer aquela voz feia para você entender que é ele. Não, ali é uma manifestação dele. Ele pode falar com você em voz normal, em voz do ser humano, porque a Bíblia diz que ele se transforma, se for preciso, para enganar os escolhidos, os que estão na igreja, os que estão vivos diante de Deus, os que estão de pé pela fé, os que obedecem a palavra, os que são espirituais. A Bíblia diz que for necessário, quando ele quer enganar, ele se transforma até em anjo de luz para enganar você. E Paulo disse que nós não devemos subestimar os ardis de Satanás. Não subestime seu inimigo. Subestimar é o quê? É usar ninguém. Satanás não... Deus é bom e Satanás não vale um bombom. Não tem isso, né? Não tem? Não tem desse tipo de crente? Deus é bom, irmão, e o diabo não vale o bombom. Você está subestimando ele. Você está pensando que ele é um Zé Ninguém. E o próprio Senhor nos mostra a luz da Bíblia, na epístola do meio irmão do Senhor, por nome de Judas. Não é o Iscariotes, é Judas. A Bíblia diz que quando Satanás se apresentou ao arcanjo Miguel e questionou onde Deus colocou o corpo de Moisés, porque ele não viu enterro. Ele queria saber onde Deus colocou o corpo de Moisés, porque ninguém fez o enterro de Moisés. Foi o próprio Deus que escondeu e guardou o corpo dele. E o diabo ficou procurando onde foi colocado e perguntou ao arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel não usou palavras vãs contra ele. Eu estou falando de um arcanjo, aquele que está na frente do exército para a guerra. E ele não usou palavras para humilhar o diabo. O que ele disse? Que o Senhor te repreenda, Satanás. Só isso. E o diabo foi embora. Por que ele disse que o Senhor te repreenda? Porque em uma guerra travada, o arcanjo Miguel só vence ele
Porque tem uma autoridade divina sobre o arcanjo Miguel. Uma manifestação de Deus no arcanjo Miguel. Porque quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá no céu, resolveu fazer alguma coisa, a primeiro que ele fez não foi o céu e a terra, foi os anjos. Mas entre os anjos que existem querubins, serafins, anjos, arcanjos, o primeiro que foi feito foi o arcanjo Miguel. Aliás, volta aqui a fala. O primeiro que foi feito foi Lúcifer, o anjo de luz. Eu vou repetir para que você entenda bem. O primeiro que foi criado foi quem? Lúcifer, anjo de luz. Depois veio os demais. Mas a capacidade que Deus deu para ele, não deu para nenhum mais. Deus deu para ele. Está escrito nos profetas. Entre o profeta Ezequiel e o profeta Isaías, que ele andava sobre as pedras afogueadas, e ele mesmo criava toque de adoração a Deus, e os toques saíam de dentro dele. É por isso que quando sai uma música mundana, quando a música do mundo ela é colocada, a nação que não tem Deus se prostra perante essa música, porque o compositor, quando fez ela, foi manipulado por Satanás. E o capeta, ele conhece a fraqueza da nossa carne, e ele sabe qual é o toque que vai fazer com que o ser humano queira remexer o esqueleto. Ele sabe aquilo que atrai um homem sem Deus, e ele começa, e ele coloca o toque, as letras. Só quem não se rende a essas coisas é o servo de Deus que é temente a Deus. Porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, já tem até crente se rendendo, que na igreja é louvor e em casa é a busca do mundo. Meu Deus. É ou não é? Sendo manipulado pelo diabo e nem percebe. Eu estou falando de cura e libertação nesta noite. Aleluia. E é uma necessidade de a gente despertar para o Senhor curar a sua alma e a minha. Glória a Deus. Aleluia. Ela explode. Aí você vê em todos estados pessoas rendidas àquilo. Por quê? Porque quem deu a composição ao compositor que não serve a Cristo. É por isso que o crente não pode cantar música do mundo, porque o compositor daquela música teve uma ação maligna sobre a vida dele, e principalmente que a mais da maioria faz pacto com o diabo para enriquecer. Eu não sei como é que tipo de crente é esse que ainda faz uma pergunta boba no Instagram. Crente pode cantar música do mundo? Oh meu Deus, está desviado, não sabe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já está desviado e não sabe. A maioria desses cantores mundanos que morreu, você pode procurar o histórico deles, que eles foram da igreja, que os pais levaram para a igreja, e foi descoberto o talento de Deus, o dom de Deus na vida deles na igreja. E depois que cresceram, que se tornaram jovem, às vezes é descoberto já de criança, sim ou não? E depois que cresce e se torna jovem, na igreja dá lugar e Deus trabalha e salva, faz a gente chorar, se arrepender, usa aquela pessoa em louvor de uma forma linda e maravilhosa. Porém o mundo bota os olhos na voz da pessoa, bota os olhos na letra que algum compositor cristão faz. Aí vem a proposta do diabo. E aí muitos caem, porque visa o dinheiro, e sai da igreja, e vai servir ao mundo, cantar para o mundo. E aí cresce, enriquece, e é uma coisa séria. Porém, Deus não deixa passar.
E se eu for comentar alguns nomes aqui nesta noite, você vai ficar admirado. Diga assim: levita, tenha cuidado. A sua voz bonita é para adorar a Deus. Eu estou entrando nessa área que o Espírito Santo me levou para isso. Possa ser que aqui nessa igreja alguém tenha esse tipo de talento, e quem sabe futuramente não vai vir uma proposta para você dessa. Sirva ao Senhor com os dons e o talento que Deus te deu, não é o mundo não. Mas tem crente se rendendo ou não tem? É só um forrozinho. Lembre-se que a criação dos toques musicais, o anjo de luz tinha tudo a ver. Ele se rebelou contra Deus e com ele levou a terça parte de anjos, que nós chamamos de demônios hoje. E ele não perdeu esse negócio de estar inventando toque e composições. E até hoje ele tem ganhado muitos com esse negócio. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que fazer? Ficar firme com aquilo que Deus lhe deu. Deus te curou, te libertou para usar você para curar alguém, libertar alguém que está necessitado. Esse é o objetivo do Senhor. E o terceiro ponto, depois Jesus chega na vida desse homem, Jesus devolve dignidade. O demônio é visto vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 15. Aquele homem que não parava em canto nenhum, aquele homem que vivia pelo sepulcro, isolado, quando Jesus arranca a legião dele, porque Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: legião é o meu nome, porque somos muito. Permite que nós saia dele, mas entre naquela manada de porco que está ali, porque o texto diz lá em Lucas que eles estavam com medo de ir para o abismo. Preste atenção, os demônios estavam com medo de ir para o abismo. Nem eles queriam ir para lá, nem eles queriam ir. Então eles pedem ao Senhor para entrar numa manada de porco. Mas o porco não é como o ser humano. Ele pensou que entrar lá ia dominar como estava dominando o homem. Quando ele entra, os porcos endoidam, e descendo ladeira abaixo cai no mar, e morrem todos eles afogados. Quase 2.000 porcos afogados. Pensa no prejuízo para o dono. Quase 2.000 porcos afogados. Ali não é o território de Israel que é proibido criar porco, não. Ali é território gentil. Ali eles criam porque podem, estavam criando, mas perdeu tudo. Então os donos, aqueles que estavam com aqueles porcos tomando de conta ali, correu para avisar o dono. Interessante que eles foram para a cidade e foram para os campos, e trouxe uma multidão de gente. Ei, aquele endemoniado está liberto. Houve uma cura e uma libertação. Agora teve um grande prejuízo. Foi morto quase 2.000 porcos, porque os demônios, nós escutamos quando ele disse: permita que nós saímos desse homem e indo para que entre naquele porco. Aí todo mundo correu para ver, e quando eles chegaram que olharam, aquele homem que vivia nu, aquele homem que vivia sem paz, andando para um canto e para outro, encontrou ele vestido em sã juízo e sentado. Você sabia que este homem, após ser possuído por Satanás, ele teve um histórico de loucura? Ele era louco. Mas quando Jesus expulsou os demônios, ele ficou sã do juízo. Normal. Jesus devolve a dignidade dele, porque quem gosta de andar nu
não tem dignidade. Dignidade fala de moral, de caráter. E com isso nós aprendemos que não é da vontade de Deus, que eu não quero nem saber do mundo, mas eu aplico para a igreja que crente não pode andar nu, porque Jesus já devolveu para você a sua dignidade. Jesus já devolveu para você a sua moral. E passar a andar nu depois que tem Cristo é querer tirar a dignidade e a moral que Deus já te deu. E o diabo ama. Tem legalidade na tua vida através da tua nudez. Vou repetir. Os demônios encontram legalidade do mundo espiritual na sua vida através da sua nudez. E o primeiro que gosta disso é a pombagira. Que manipula as pessoas para andar causando sedução, causando pecado de cobiça, tirando a dignidade, a integridade e a moral. Mas o crente que é salvo em Cristo, que entendeu verdadeiramente a mensagem do Evangelho de Cristo, se veste com dignidade, porque está firme na presença de Deus. É por isso que veste não é usos e costume. Veste é sã doutrina da palavra. Porque chegou com Jesus, Jesus chegou em você, logo ele manda você ficar bem vestido. Mas eu conheço a igreja que pode. Eu conheço a igreja que ninguém fala nada. Eu conheço a igreja que todo mundo é assim. Ah, meu irmão, talvez você esteja errando esse nome. Eu não chamo de igreja, irmão. Não é igreja, é seita. A igreja que tem a sã doutrina, a primeira coisa que prega é a palavra, a palavra, a palavra. E pela palavra o crente precisa se vestir bem. Não confunda igreja com seita. Naramaya Shara de Calamassura de Calamacia. A igreja aceita, o líder é falso profeta e os crentes não é crente, é bode. Porque quem é da igreja de Cristo se cobre, porque essa é a vontade de Deus. Isso é questão de salvação. Os salvos se vestem bem para a glória de Deus. É a primeira coisa que os salvos faz. Quando Jesus chegou na tua vida e na minha, tinha um demônio, ele arrancou e o Espírito Santo entrou. Não está escrito, irmão, que depois que o Espírito Santo entra e o demônio sai, ele sai andando por terras, lugares alaridos e procurando lugar para entrar e morar e não encontra. E ele volta para a antiga casa. Ele volta para olhar como é que está eu. Ele voltou para olhar como é que está você. Se você permanecer com o Espírito Santo, ele não entra, porque a casa está ocupada, está lavada, redimida, aleluia, pelo sangue de Cristo. Mas se ele chegar e já encontrar aquele que limpou, quem foi que te limpou? Quem foi que me limpou? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo nos tornou a gente limpo, puro, em santidade perante o Senhor. Mas por algum motivo, se o Espírito Santo se entristeceu por causa de uma ação errada minha e sua e saiu de novo, a casa pode até estar limpa, porém está sem dono, está vazia. Então ele diz, então vou entrar e comigo eu trago mais 7, e 1 com 7 faz 8, e entra na vida daquela pessoa e o estrago é grande. Ah, meu Deus, não bebia, passa a beber, não fumava, passa a fumar, não roubava, passa a roubar, não matava, passa a matar, não adulterava, passa a adulterar, não se prostituía, passa a se prostituir. A coisa é séria, a sociedade não entende e vai dizer, que é isso que está acontecendo com ela? Que é isso que está acontecendo com ele? Eu vim nesta noite com o profeta da palavra para te dizer, é demônio, meu filho, é demônio que entrou nela, é demônio que entrou nele, e demônio não brinca. Mas tu quer escapar dos demônios? Tu quer que a tua casa fique preservada só para Deus? Então se enche do Espírito Santo, busca a palavra,
busca a palavra, busca o poder. Busque a Jesus de Nazaré. Abre a tua boca para adorar a Deus aqui nesta noite. Cadê quem trouxe glória? Cadê quem trouxe aleluia? Essa palavra não é para entristecer ninguém. Pelo contrário, é para te levantar, te levantar, te levantar, te levantar, te levantar. O Senhor Jesus está te levantando aqui nesta noite. E a máscara do diabo está caído por terra. Vou deixar Jesus é vida adorar. Se a igreja não tem medo de escutar a Bíblia, tem? Então levanta a mão para o céu, chacoalha e adora a Deus. Mas eu gosto, bispo, de andar assim, se converta. Mas se o senhor for comprar, eu compro assim, está faltando se converter, está faltando a libertação. Então ministro na tua vida nesta noite. Seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto. Seja liberto, seja liberto, seja liberta. Seja liberta pelo sangue de Cristo. Seja liberta todo demônio. Lava o capeta. Em nome de Jesus, sai, 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 sai. Saia! Saia no nome de Jesus. Sai da vida dela, sai da vida dele. Sai desse corpo que não te pertence. Saia! Recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo. Fogo de Deus que capeta se queima. Fogo de Deus que bota a capetada para correr. Fogo! 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 Ministro, cura nesta noite. Cura, libertação, cura e libertação, cura e libertação, cura e libertação na sua vida, cura e libertação, cura e libertação, cura e libertação, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Cristo, cura e libertação, seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto. Em nome de Jesus. Eita, meu Deus, que coisa estreita. Seja liberto da tua pornografia. Seja liberto! Seja curada da sua mentira. Seja curada da sua fofoca. Seja curada do seu mexerico. Seja curada, seja liberta. Seja liberto! Cadê a Jesus é vida, hein? Cadê a Jesus é vida? Daramachere de calamassura de lamassia, Shirminio de castruída lamassé, de camaia, xere de calamas. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê quem os batizados com o Espírito Santo aqui nesta noite? Tem autonomia para falar a língua do nosso país. A nova Jerusalém celestial. Fale mistério, fale mistério. Receba a renovação espiritual. Aí. Tem lugar para a glória de Deus aí, tem lugar para a glória de Deus aí. Então abre teu coração, abre teu coração. Tem gente espantado. A palavra não faz medo não. A palavra edifica, a palavra transforma, a palavra liberta. Não é para se espantar, é para abrir a boca e glorificar Deus. Oi, amache. Daracaba que camache cai de calamasse. Xirimineu de calamaçu e de camache cai. Oh, diz o sábio Salomão, se tem uma coisa que a gente precisa guardar, é o nosso coração. Então preserva o teu coração para o diabo não arrebatar de ti, não te roubar. Fica firme, firme com essa palavra. Vou deixar você adorar, crente.
Jesus tem poder sobre a tua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. O nome de Jesus tem poder para repreender esse mal que te domina, que te manipula e que te persegue. Recebe a cura e a libertação aqui nesta noite. Maia mais. Bispo, eu não consigo dominar a minha língua. É falta de libertação. Bispo, eu não consigo vestir uma roupa para cobrir a minha nudez. É falta de libertação. É demônio. Não é o Espírito de Deus. É demônio. Arabacai te camachara de calamassura de la marcia. Cadê os que estão recebendo? Arabacai te camachura de la marcia. Eia! Na camacha! Tem camacha, ainda calamassura de la marcia. Aleluia. Deus está me dizendo aqui nesta noite, tem gente que não está sabendo vigiar com os olhos. Ei, rapaz, ei, você precisa ser liberto pelo sangue de Jesus de Nazaré. É muitas áreas, irmão, é muitas áreas que o diabo procura legalidade na nossa vida, e se ele vê uma brecha, meu irmão, ele domina. Mas nesta noite, seja todas as brechas tampadas pelo sangue do Senhor Jesus, e caia por terra toda ação do inimigo, do maligno contra a tua vida e a minha, e que Deus possa curar nesta noite. Ele está curando, ele está curando, ele está curando, ele está curando, está libertando, curando, libertando, libertando e curando, curando, libertando. O povo pediu para ele sair de lá. Saia daqui, porque o senhor não pode ficar aqui não. Nós estamos com medo. Que poder é esse? Saia. E Jesus vai saindo, e Jesus vai entrando no barco. Bispo se aproxima, e Jesus vai entrando no barco. Vai entrando no barco. E quando Jesus entra no barco com os discípulos, diz a Bíblia, que aquele homem, ei meu irmão, coisa linda e maravilhosa, preste bem atenção nisso, que coisa maravilhosa, aquele homem que não passou pelo discipulado, aleluia, de 3 meses, aquele homem que não passou pela uma evangelização de tantos anos, não, foi tudo no correr de horas, foi no correr de horas, libertação foi correr de horas, cura foi no correr de horas, aleluia, tudo foi no correr de horas. Mas quando Jesus entrou no barco, ele se aproxima, e sabe o que é que ele diz? Deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo. Sabe qual é o primeiro desejo que um liberto tem? É ficar com Jesus, andar com Jesus, estar com Jesus. Sabe por que você não tem desejo de estar com Cristo? Sabe por que você não tem desejo de estar nos cultos? Sabe por que você não tem desejo? Porque ainda falta ser liberto, ainda falta ser liberta. Mas depois de liberta, o desejo é Cristo, estar com Cristo, andar com Cristo. Não sabemos mais viver sem Cristo. Toda a igreja de pé. Aleluia, aleluia.